Olá, meus amigos, vamos a mais uma videoaula e desta vez nós vamos estudar o naturalismo no Brasil, estética que se desenvolveu paralelamente ao realismo entre os anos de 1881 e 1893. E lá, já de início, para nós percebermos a diferença desse movimento, vejam as imagens aqui colocadas, né? A primeira imagem à esquerda mostra os bêbados. Percebam que retrata uma realidade chocante, uma realidade que vai mais contra os padrões burgueses, não disfarça nem um pouco a aparência, mas deixa evidente esses personagens dominados pelo vício, pelo exagero, né? No centro nós temos uma imagem muito significativa intitulada A Greve, né? Além de ser uma imagem realista, ela dialoga diretamente com esse tempo da Revolução Industrial, tempo de exploração do trabalho, ok? E aqui nós temos uma imagem chamada As Padeiras, né? Uma imagem que mostra a situação de trabalho, de trabalho esforçado em classe simples. Veja a figura desse personagem muito humilde, né? Um andarilho aqui, ou seja, uma imagem de um forte realismo. Não há nada assim muito sutil se compararmos, por exemplo, à estética do Machado de Assis. Beleza? Então vamos ao naturalismo. Quando ele aconteceu, conforme dissemos, em 1881 e 1893, junto do realismo, tá? A origem também é europeia, é francesa, mas aqui a influência maior é Émile Zola, ok? Autor de obras fantásticas como O Germinal ou Thérèse Racan. E o naturalismo distingue-se do realismo através das características aqui colocadas, tá? Pode ser visto como uma radicalização do realismo, tá? Ou seja, um grau mais forte dessa estética realista. Apresenta um forte cientificismo, onde vai se confirmar teorias como o evolucionismo e o determinismo. Ou seja, fica mais evidente a herança genética, instintiva, bruta, que as personagens vão trazer consigo. E o determinismo aqui surge como assim uma camisa de força. Não é possível escapar da influência do meio, da influência genética ou da influência do tempo histórico, ok? As personagens são colocadas como prisioneiras de psicopatologias, né? Ou seja, doenças mentais, doenças psíquicas, traduzidas como obsessões, tá? Sejam elas por coisas materiais, por desejos carnais e algo assim, de tal forma que elas vão se parecer com animais, e não é à toa o uso de vocábulos animalescos para descrever as personagens de uma maneira nua e crua, sem assim pudor, sem sutileza alguma, tá? Há um gosto pelos fenômenos coletivos, tá? Porque é na coletividade em que esses instintos, esse aspecto animalesco aflora e fica mais evidente, beleza? E o romance é experimental, pois coloca as personagens em situações de prova, de teste, para ver se o que prevalece nelas é a razão, é o coração ou são os instintos, né? E nem precisamos dizer qual é a resposta a essa pergunta, beleza? Muito bem, quem são os autores desse período? O principal destacado é a Luísa Azevedo. E para a gente já penetrar no universo naturalista, vejam esse trecho, que psicopatológico. Desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente, todos os seus atos, todos, fosse o mais simples, visavam um interesse pecuniário. Só tinha uma preocupação: aumentar os bens,
das suas hortas recolhia para si e para a companheira os piores legumes, aqueles que por maus ninguém compraria. Contentava-se com os restos da comida dos trabalhadores. Aquilo já não era ambição, era uma moléstia nervosa, uma loucura, um desespero de acumular, de reduzir tudo à moeda. E o seu tipo ia e vinha da pedreira para a venda, da venda às hortas e ao capinzal, olhando para todos os lados com o seu eterno ar de cobiça, apoderando-se com os olhos de tudo aquilo de que ele não podia apoderar-se logo com as unhas. Então percebam esse personagem, o quanto é obcecado pelos bens materiais. E nessa obsessão ele deixa até de comer saudavelmente, né? Daí que o autor utiliza elementos científicos para definir o personagem João Romão: febre de possuir, moléstia nervosa, loucura, né? Ou seja, é o exagero proposital para mostrar um tipo, né? Um tipo de personagem em que a ambição o domina do início ao fim. Beleza? Autor dessa obra é Aloísio Azevedo, um autor que veio lá do Maranhão para o Rio de Janeiro, pois o irmão aqui já vivia, e ele vai desenvolver essa carreira como caricaturista a princípio, depois escritor, e aí adentra a vida como diplomata e segue uma carreira como diplomata, servindo o Brasil em diversos países, tá? Ele inicia escrevendo romances românticos, tá? Como uma forma assim de sobreviver ali no Rio de Janeiro. E ele é considerado por isso um escritor profissional, um dos primeiros escritores profissionais que sobreviveu da sua escrita durante um tempo. E pelo fato de ele ser um caricaturista também, conta-se que ele desenhava as personagens antes de escrever o livro, antes de retratá-las em uma obra, ok? Então o seu destaque maior serão os romances naturalistas. E o primeiro deles, que foi lançado no mesmo ano do Memórias Póstumas de Brás Cubas e que serve como marco inicial do naturalismo no Brasil, é esse romance O Mulato, que se passa lá no Maranhão e vai mostrar a figura de um personagem chamado Raimundo, filho de uma escrava, cujo pai era alguém assim que não tinha controle sobre os instintos, e aí engravidou a escrava Domingas, né? Mas o grande clímax da história vai se dar quando esse Raimundo, depois de ter passado muitos anos fora do Maranhão, ele lá retorna e fica hospedado na casa de uma prima, chamada Ana Rosa, uma adolescente que, ao ver o Raimundo ali chegando, com o seu biotipo atraente, ele é inteligente também, ele é educado, gentil, a Ana Rosa encontra o homem que pudesse completá-la. Corpo e alma, mais corpo do que alma, né? E ali há cenas de forte erotismo, inclusive, né? Para chocar o público leitor, que é um público burguês, né? Acostumado com cenas assim mais sutis, mais discretas, né? No entanto, Raimundo é uma boa pessoa, um bom personagem, e ele vai pedir a mão de Ana Rosa em casamento. Aí vai aflorar todo um ranço, né, preconceituoso, e Raimundo vai ser expulso da fazenda, vai ser ofendido pela sua condição de mulato, e isso se dá porque a mãe da Ana Rosa, ela ouve muitos conselhos de um padre ou de padres que frequentavam a casa dela, né? Então vejam aí a crítica ao clero, né? E conta-se que por causa desse livro o Aloísio Azevedo teria que fugir de São Luís do Maranhão, porque essa história foi baseada numa família real que existiu lá
no Maranhão, ok? Aí o Aloysio vai escrever a obra Casa de Pensão, que é uma obra baseada num crime real, e ele vai transpor essa obra colocando um personagem que é um jovem maranhense, Amâncio, que veio para o Rio de Janeiro para estudar medicina, e ele vai se envolver com a Amélia, irmã do dono da pensão onde ele vivia. E esse dono da pensão, inescrupuloso, vai armar um plano para se aproveitar do Amâncio, extorquí-lo, né? No entanto, o plano não dá certo e o irmão de Amélia acaba executando o Amâncio num crime muito bárbaro, num crime que chocou, né, muito o Rio de Janeiro, mas a história é baseada em um crime lá no Paraná, ok? Romance de 1884. Vejam só um trechinho desse romance. Uma agonia violenta tolheu-lhe a fala. Ele ainda tentou dizer alguma coisa, mas o sangue purulento já lhe golfejava da boca e caía-lhe em jorro pelo corpo. Ou seja, está descrevendo a morte do Amâncio, esse crime ali retratado. Estirou-se todo, dobrou a cabeça para trás e depois de entesar num estremecimento os membros rechupados, foi pouco a pouco cerrando os lábios e empenando o corpo com um gemido longo e sentidíssimo. Lá fora, a música duvidosa continuava, ao longe entristecendo. Amâncio teve um assomo de cólera. Seu temperamento nervoso e egoísta revolucionava-se com o choque daquele incidente desagradável, que lhe não dizia respeito e vinha-lhe todavia roubar despoticamente o sossego, né? Então veja o gosto pelas minúcias, uma linguagem científica de mostrar os instantes de agonia desse Amâncio, né? Algo muito chocante, uma descrição que não era assim acostumada ao público leitor daquele período. Beleza? Agora, a grande obra do Aloysio Azevedo vai ser, sem sombra de dúvida, O Cortiço, né? De onde aquele personagem ambicioso foi extraído. É um romance de espaço, porque vai mostrar a forte influência do determinismo espacial, do meio, né? E nessa obra vai se contar a respeito dessa ambição desmedida de João Romão, que quer enriquecer a todo custo, e para isso todos os seus atos visam a economia. Então ele vai se unir a uma escrava chamada Bertoleza, que trabalhava muito e vai administrar a venda que se situava ao lado do cortiço. E junto com Bertoleza ele vai roubar materiais de construção à noite e vai construir esse cortiço que chega a ter 95 casinhas, e mudam-se para lá trabalhadores braçais e lavadeiras de roupa, porque ele oferece água em abundância, contanto que comprasse o sabão ali na venda ao lado. Então veja o empreendedorismo do João Romão, ok? Mas ao lado do cortiço mora Miranda, que também é ambicioso quanto o João Romão, mas ele obteve uma vantagem. Ele era rico por ter casado com uma moça rica chamada Estela. E ele inveja o João Romão porque ele não teve a mesma ideia antes de construir um cortiço ali vizinho, porque ele poderia se enriquecer bastante. E essa Estela é uma mulher adúltera, uma mulher assim insaciável. Ela aproxima-se do estereótipo da ninfomaníaca, ok? E é por isso que o Miranda mudou-se para o bairro do Botafogo, onde se localiza esse cortiço, para ver se contém um pouco a esposa. Mas ele não vai largar dela, porque largar dela implicava a perda dos bens, né? A perda da herança dela. E é por isso
que os críticos afirmam que há nessa obra um acanalhamento das relações, né? As personagens se sujeitam às piores situações por causa do interesse financeiro, ok? No entanto, dentre as lavadeiras que vivem no cortiço, a que chama mais atenção é a Rita Baiana. Rita Baiana, uma mulata alta, sensual, provocante, que vai instigar um trabalhador do João Romão chamado Jerônimo, português, homem correto, honesto, virtuoso, não bebe, não fuma, dorme cedo, acorda bem cedo, trabalha como um touro. No entanto, quando ele vê Rita Baiana dançando, embriagada, com todo o seu sensualismo e seu erotismo, o Jerônimo vai ficar obcecado por ela. E para tê-la, ele vai cometer até um crime. E o detalhe, Rita Baiana acha justo ficar com o Jerônimo, porque ele é o mais forte. Venceu o namorado dela chamado Firmo. E assim ela fica com o Jerônimo. E a piedade é deixada de lado, né? Então é bem assim a sobrevivência dos mais fortes apenas. A filhinha que estudava no colégio interno vai ter que sair do colégio interno porque o Jerônimo, que era o personagem correto, começa a se transformar nos hábitos, nos costumes, até que o narrador afirma ironicamente: enfim, Jerônimo abrasileirou-se, né? Ou seja, ele começa a beber, a dormir tarde, a satisfazer-se o dia todo com a Rita Baiana, né? E os seus deveres são deixados de lado. E assim como Jerônimo teria sofrido essa influência do meio, né? Esse forte determinismo, a piedade também vai sofrer, porque ela ficará sozinha no cortiço, começará a participar das rodas de pagode, vai se embriagar e também vai ter seus casos amorosos ali no cortiço, ok? Então é isso que a obra vai nos mostrando, né? E há algo muito forte nessa obra, que é o poder do sexo, seja aquele que a Rita Baiana exerce sobre o Jerônimo, ou aquele que a Leoni vai exercer sobre uma mocinha chamada Pombinha. Uma moça que estava já prometida em casamento ao noivo, funcionário assim de uma repartição, homem correto, tradicional, chamado João da Costa. O que acontece é que a Pombinha vai ter a sua primeira relação com Leoni, uma prostituta experimentada, que marca tanto a Pombinha que ela se casa com João da Costa e fica com ele durante um tempo, mas o abandona para ficar com a Leoni, se tornar amante da Leoni e também impor-se sobre os homens, tirando proveito dos homens por meio do sexo, ok? Então são esses dois lados fortemente presentes na história, o capitalismo e a força da sexualidade. Beleza? Vejam só esse trecho em que mostra a Rita Baiana e nos explica o motivo de ela influenciar tanto Jerônimo. Olha só. E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia, era o calor vermelho das cestas da fazenda, era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras. Era a palmeira virginal e esquiva, que se não torce a nenhuma outra planta, era o veneno e era o açúcar gostoso, era o sapoti mais doce que o mel e era a castanha do caju, que abre feridas
com o seu azeite de fogo. Ela era a cobra verde traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno de Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca, né? Então observem quantos elementos do mundo dos sentidos, né? Quando fala a luz ardente, o calor vermelho, a palmeira virginal, o veneno e o açúcar gostoso, a cobra verde, a muriçoca doida, ou seja, uma descrição bem ligada ao universo biológico, do mundo animal, do mundo vegetal, para descrever a força material desta personagem. E Jerônimo, assim, não vai conseguir resistir, né? Então, o Aloísio prima por fazer essa descrição bem encaixada num estilo naturalista, enquanto, por exemplo, no Essa de Queiroz, ou mesmo no Machado, existem alguns fragmentos de realismo. Aqui há uma plenitude realista na descrição da personagem e das cenas dessa obra, beleza? Muito bem. O segundo autor de destaque do naturalismo é esse rapaz chamado Raul Pompeia. Nascido em 1863 e falecido em 1895, foi autor de inúmeras obras, mas a mais destacada, sem sombra de dúvida, é o Ateneu. Ele estudou no colégio interno e foi através dessa experiência no colégio interno que ele escreve essa obra, tá? E ele foi advogado, trabalhou também como caricaturista, mas também deu fim à própria vida aos 32 anos de idade, né? Muito precocemente. Mas a obra que ele deixou é um grande destaque, né? Obra escolhida pelo vestibular da Unicamp, inclusive, e que nós analisaremos com bastante minúcias em aulas futuras, ok? Subtítulo dessa obra: Crônica de Saudades. Ironia, porque é a história de um narrador chamado Sérgio, que vai falar dos seus anos de formação no colégio interno. E anos que não deixaram saudades, são anos que deixaram traumas, ok? Então, um romance que reflete algo da biografia do Raul Pompeia, porque ele estudou no colégio interno, tipo de colégio que era visto como exemplar, sobretudo pela elite carioca que tinha acesso a esse tipo de educação. Mas o que Raul Pompeia irá fazer é um desmascaramento dessa ideia e vai mostrar que aquele microcosmo que é o mundo do colégio não é uma ilha de salvação como a sociedade pensava. Esse microcosmo reflete o macrocosmo, ou seja, a competição da sociedade, ok? E o Raul Pompeia escreve uma obra fantástica em que ele acrescenta elementos de outras estéticas. Além da crítica à educação, que seria um elemento realista, nós vamos ter uma forte presença da promiscuidade, elemento naturalista. A linguagem é bem trabalhada, elemento parnasiano. Ele registra as impressões desses anos escolares, é o impressionismo aqui presente. E o colégio simboliza
toda a corrupção, a competição, a ambição e o interesse de uma sociedade, por isso um resquício simbolista. Então veja, uma obra fantástica, né? De riqueza estética, daí que é um esforço extra para o leitor poder compreender e mergulhar no universo dessa obra, ok? Vejamos um trechinho dela. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia, num gesto, das ilusões de criança educada exoticamente na estufa do carinho que é o regime do amor doméstico. Diferente do que se encontra fora, tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam, né? Então é uma obra que registrará essas impressões, traumas, podemos dizer assim, desse personagem que foi colocado no colégio, tido como um exemplar, mas é um colégio que vai deformar a sua personalidade. Beleza, gente? Então, assim nós terminamos o naturalismo no Brasil. Espero que vocês tenham compreendido. Eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Fiquem em casa, tenham uma ótima semana, que Deus os proteja e até logo. Tchau, tchau!